a igreja do Senhor. É sobre estes, então, que a igreja vai exercer o seu poder. Não fora, não extrapolando os limites da igreja. Nós veremos mais à frente algumas razões para isso. Segunda diferença. Há uma diferença na regra ou padrão de autoridade. Quando nós olhamos para o governo civil, qual seria então a regra para a orientação do poder civil? A regra para a orientação do poder civil é a luz da natureza ou a lei que o autor da natureza revela por meio da razão do homem. Então, o Senhor Deus, ele colocou no coração de todo homem uma lei, que é a sua própria lei, e a consciência destes homens vão acusar a eles mesmos, né, naquilo que eles podem fazer de errado ou certo. Né? Então, seria o que ele vai chamar aqui a luz da natureza e da razão que o próprio Deus concedeu a todo homem indiscriminadamente. Todo homem possui esta lei no seu coração, que é a própria lei de Deus, né? Cravada, gravada, estampada no coração dos homens. E quando nós pensamos no governo eclesiástico, nós temos uma outra regra. Qual seria a regra, então? Absoluta. A regra para a orientação do poder eclesiástico é o que Jesus revelou na sua própria palavra. Então, esta é a nossa regra, a palavra de Deus, a Bíblia. Pensando mais uma vez no governo civil, Deus concedeu ao governo civil um poder legislativo legítimo. Eles podem criar leis. Podem criar leis. Mas isso também não significa que eles não devem se sujeitar ao padrão de Deus ou o padrão que Deus estabeleceu sobre ele, segundo a sua própria palavra. Eles não deveriam, né, extrapolar ou desconsiderar ou passar por cima daquilo que a própria lei de Deus revela acerca da vontade dele para o mundo. Então, mas, ainda assim, o governo civil, eles podem fazer leis, né, para o governo do mundo, da nação. E, mais uma vez, a lei de Deus no coração e consciência dos homens é fundamental neste processo, como vai dizer Paulo, né? Paulo vai falar sobre esta lei e consciência dos homens em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Vai dizer assim, ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, o ímpio, o gentio, ele tem esta lei gravada no seu coração. Todo homem tem. Eles sabem quando pecam, quando fazem algo que é contrário à lei do Senhor, porque o Senhor colocou essa lei no seu próprio coração. Então, o governo civil ele tem um poder e ele pode estabelecer leis. Quando nós olhamos para a igreja, o governo eclesiástico, a igreja não possui poder legislativo. Por quê? Porque Jesus é o legislador dela. É o próprio Senhor quem estabelece a sua lei e nos dá as suas regras com muita clareza, segundo as quais nós devemos viver. Então, o padrão da igreja é o quê? A Bíblia. É ela, então, quem vai nos dizer o que devemos fazer, como devemos caminhar, como devem se comportar os membros da igreja nos seus privilégios, como devem se comportar os líderes da igreja no pastoreio da igreja de Cristo, absolutamente tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, para o governo da igreja e para o bom andamento das nossas vidas, nós encontramos tudo fundamentado na Escritura Sagrada. Ela é clara no que diz respeito a estas coisas. E nós então devemos nos sujeitar a este padrão, a Bíblia. E não podemos, de forma alguma, ir além dela. Né? Ou
como nós temos, né? Alguém pode pensar, sim, mas é a Bíblia. Mas e esse negócio de confissão de fé, catecismo maior e breve? O que é isso? São padrões doutrinários que só são considerados na igreja com autoridade, como algum documento de autoridade, porque eles estão fundamentados na Escritura. A autoridade, então, que esses padrões confessionais possuem, não é uma autoridade que é inerente, é natural deles. Não. É uma autoridade que vem da própria palavra, é uma autoridade derivada da palavra, é uma autoridade relativa que vem da Escritura Sagrada. Então, esses padrões, eles são uma norma normatizada. Os padrões doutrinários são normatizados pela Escritura. É ela que vai regular essas verdades. Por essa razão, quando nós olhamos para nossos padrões doutrinários, as perguntas, respostas, nós encontramos vários textos bíblicos que sustentam estas respostas, mostrando assim que toda a autoridade está na própria Bíblia. Então, a Bíblia é o que vai guiar a nossa caminhada e a nossa vida aqui, né? Não existe Igreja de Cristo e não existe verdadeiro governo bíblico eclesiástico à parte da Escritura. Não existe. Não tem como alguém pastorear o povo de Deus negligenciando a Escritura Sagrada. E se alguém tenta pastorear você sem ser com a Escritura Sagrada, é o tipo de coisa que você não deve se sujeitar. Porque ele não está pastoreando segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo as verdades de Cristo. Então, Cristo estabeleceu realmente regras muito claras para o nosso bom andamento, e isso deve ser para nós muito consolador, meus irmãos, porque se é o próprio Cristo quem governa a sua igreja, através da liderança, que atenta para a sua palavra e procura aplicar devidamente na igreja estas verdades, vocês, em estando eles caminhando segundo a verdade, você está sendo governado por Cristo. Quando a palavra de Deus é aplicada devidamente, é o próprio Senhor falando com você e governando você. E quando então, se não há uma confusão no governo da igreja, mas está andando retamente e você se rebela contra essas coisas, contra as verdades bíblicas do Senhor, você não está se voltando contra a liderança simplesmente. Você está se voltando contra o próprio Senhor Jesus Cristo, que fala através da sua palavra. Mas pode acontecer de muitas igrejas, como acontece em várias ocasiões, da igreja falhar, né? Não são inerrantes. Nós não somos inerrantes. Eu, como pastor, os concílios da igreja não são inerrantes. Os nossos padrões doutrinários mesmo reconhecem isso, que os concílios muitas vezes erraram e podem errar. De fato, isso pode acontecer. Mas o nosso padrão é a Bíblia, é ela que vai nos orientar. Terceira, uma diferença na esfera de ação e uma diferença na esfera do objetivo. Diferença na esfera de ação e objetivo, com relação ao governo civil e eclesiástico. Governo civil, ele é corretamente limitado a coisas vistas e temporais. Aquilo que eles podem contemplar e coisas desta vida. Ele é limitado a isto, eles não podem ir além destas questões. Então, somente aquilo que eles podem contemplar como pessoas que lidam com o governo civil. Eles não vão lidar com questões invisíveis e espirituais. Isso eles estariam extrapolando. Eles não podem, por exemplo, entrar na igreja e tentar determinar questões relacionadas à igreja, à piedade, à vida, disciplinar ou tirar da disciplina, por exemplo, ordenar ou fazer ser retirado do ofício, porque isto são questões espirituais e foge do escopo do poder que é dado ao governo civil. Quando nós pensamos, então, no governo eclesiástico, nós lidamos com coisas invisíveis e espirituais. Então, o governo da igreja, ele é essencialmente espiritual. E a igreja, então, deve assumir somente o trabalho espiritual que é direcionado pela própria Escritura e que a própria Escritura autoriza a fazer. Então, a igreja ela não vai poder sair deliberando sobre questões, por exemplo, relacionadas ao Estado.
ou chegar lá e dizer, não, esse homem aqui vai ser preso, esse aqui vai ser solto, isso aqui. Não. A igreja vai proclamar então as verdades do Senhor ao mundo, declarando estas verdades, mas nós não podemos chegar lá e dizer, vai acontecer isso, solta fulano e tal, prende fulano e tal, como se tivesse uma autoridade inerente a nós, ou esta autoridade fosse concedida à igreja. Nós somos como que porta-vozes que vão falar a vontade de Deus, chamando todos os homens a se sujeitarem a isso, assim como toda a liderança aí está no governo civil deve então se sujeitar ao que o Senhor diz, não é? No seu coração e então através de porta-vozes levantados pelo próprio Senhor para falar a sua vontade. E então, uma vez que o nosso poder ele está ligado a coisas invisíveis e espirituais, a igreja nunca deve ultrapassar esses limites. Nunca deve ultrapassar os limites estabelecidos por Deus na sua própria palavra. Como Calvino falou sobre questões de especulação, né? Calvino não gostava muito de ficar especulando, não. Aí ele falava algo assim: eu falo até onde a Bíblia fala e eu me calo onde a Bíblia se cala. Então, eu não vou ficar especulando, não gosto desse negócio. Tem gente que gosta de ficar especulando, ele não gosta de especulação. Calvino deixa isso muito claro nos seus escritos. E é justamente assim que a gente deve pensar. A Bíblia, então, ela me prescreveu coisas para fazer, eu vou até este caminho seguindo as suas prescrições. A Bíblia me deu limites, coisas que não competem a mim, não estão sob a minha responsabilidade, eu não ultrapassarei isto. E é sábio fazermos isto, porque, meus irmãos, se nós tentarmos, de alguma forma, fazer algo nesta vida, seja na nossa vida em particular, ou no cuidado com a Igreja de Cristo, no seu governo, em relação a qualquer coisa, governo, disciplina, culto, tudo, desconsiderando aquilo que o Senhor fala, ou indo, extrapolando os limites, é como se nós, de alguma forma, imaginássemos que o que Deus revela para nós na sua palavra não é suficiente e que nós somos muito sábios, que o Senhor não nos prescreveu este remédio que eu estou tentando aplicar na igreja, e então eu descobri isso, assim, veio na minha cabeça. Eu tive uma revelação extraordinária, alguma coisa diferenciada. Não, o ponto é, a Escritura é suficiente e o Senhor que fala através da Escritura é um Senhor que é infinitamente sábio. Diferente de mim e de você. Nós não somos sábios assim. Nós pensamos que somos sábios, né? Mas não somos sábios assim. Nós precisamos justamente da sabedoria de Deus, da sabedoria de Cristo para fazer as coisas caminharem bem. E então, como pessoas que estão conscientes das suas debilidades, o que é que nós faremos? Correremos para a Escritura, para viver segundo as suas regras e atentar para a sabedoria bíblica, para o bom andamento da igreja. Mais do que eu e você, meu irmão, o Senhor ele está interessado na igreja, mais do que eu e você. Muito mais interessado no bem da igreja do que eu e você. Podemos ser os mais bem intencionados, até em fazer vários outros malabarismos fora da Escritura, com as melhores intenções. Mas é melhor a gente olhar para Cristo e ver o que Ele diz realmente na sua palavra. Ele quer o bem do seu povo e Ele prescreveu isso com muita clareza. Então, toda a liderança, então, deve fazer o maior esforço possível para atentar para o que diz a Escritura Sagrada. Tanto você em particular como a Igreja de Cristo em geral, no pastoreio do povo. Há também uma diferença nos símbolos, espada e chaves, relacionado ao governo civil e ao governo eclesiástico. Robinson, mais uma vez, vai escrever dizendo o seguinte: o governo civil é um governo de força, um terror para os malfeitores, mas o governo da igreja é somente ministerial e as funções dos seus oficiais, abrir, fechar e cuidar de uma casa já completa quanto à sua estrutura externamente e internamente organizada e abastecida. Então, é diferente. O governo civil ele vem com a força realmente, ele vem, como veremos, com a espada contra os malfeitores. Nós, então, iremos ser aqueles que vão abrir, fechar e cuidar da casa do Senhor,
que já nos foi, e para esta casa do Senhor, que é a igreja, nos foi dado absolutamente tudo para o bom andamento dela. Ela está suprida com Cristo, com a sua palavra, com tudo o que é necessário para o seu bom andamento. Então, é diferente, são coisas realmente distintas. O governo civil, ele é aquele que é nos falado algo acerca dele em Romanos capítulo 13. Paulo lá vai descrever o magistrado civil. E o que é que o magistrado civil tem autoridade? Tem autoridade proveniente de quem? Do próprio Deus. Não é isso que nos diz a palavra? Romanos capítulo 13, verso 1. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então vejam, como falamos bem no início, a autoridade do governo civil deriva de Deus, a sua autoridade. E ele tem autoridade, para fazer o quê? Eles, como ministros de Deus, eles podem trazer a espada. A espada, para ferir. Está falando aqui de espada no sentido que ele vai poder ferir o malfeitor. Ele é aquele que, ainda em Romanos, capítulo 13, verso 4, é vingador para castigar o que pratica o mal. Então, o governo civil, ele tem uma autoridade que é punitiva. Eles devem ser aqueles que vão promover o bem na sociedade e eles são aqueles que vão punir o mal. Paulo vai falar isso aqui em Romanos 13. Pedro vai falar, salvo engano, em 1 Pedro capítulo 2, sobre o dever dos magistrados civis. E quando ele vem com a espada, de fato, é uma discussão muito sobre isso, né? Mas ele pode vir com a pena de morte, punindo o malfeitor com o seu próprio sangue, coisa que já foi estabelecida já no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 9, verso 6, quando vai ser dito que aquele que tirar a vida do outro deve então pagar com sua própria vida. Por quê? Porque aquele que foi morto é imagem de Deus. Porque a imagem de Deus, então, se você matar o próximo, você vai pagar com a sua própria vida. Essa realidade e esse papel do magistrado civil sobre a humanidade já é estabelecido ali em Gênesis capítulo 9, muito claro. E então aqui, também no Novo Testamento, em Romanos 13, e também em Pedro, tratando sobre essas questões. Ele vai punir o malfeitor. A gente pensa sobre isso e a gente entende, né, brevemente aqui, né? Esse é o papel do magistrado civil. A gente olha para a nossa nação e, lamentavelmente, ainda que a igreja proclame e declare verdades acerca do que deve ser feito, ainda que a própria consciência e o próprio coração destes homens declarem para eles o que eles devem fazer, eles não têm feito o que devem fazer. Eles estão chamando de bom, bom o que é mal, e de mal, mal o que é bom. Eles estão punindo os benfeitores e livrando os malfeitores. Eles estão totalmente afastados, né, do propósito para o qual Deus os criou. Deus deu autoridade para eles. Mas eles foram criados e estabelecidos para a glória do próprio Deus. E não é isso que nós, lamentavelmente, encontramos na maioria dos lugares e, lamentavelmente, na nossa nação. Eles deveriam punir o malfeitor. Eles têm essa autoridade para punir. Eu não posso, a não ser que seja por legítima defesa, tirar a vida do outro. Ele é o vingador. Ele vai tirar a vida. Não é? O Estado, então, quando alguém faz algo que é mal. Eu não posso me vingar. A vingança pertence ao Senhor. E o Senhor, então, pode fazer isso através do magistrado. Quando eles fazem o negócio justo, né? Quando eles fazem o que é o seu dever. Mas, e quanto ao governo eclesiástico? O poder da igreja não é trazer a espada. O poder da igreja diz respeito somente àqueles que estão dentro dos seus limites. Quais são os limites? Da própria igreja, do seu próprio povo. Como vai Paulo tratar, e você pode conferir depois, em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 12 e 13. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versos 12
e 13. Vamos ler, eu vou ler aqui, vai dizer assim, 1 Coríntios 5, 12 e 13. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Cuidado de dentro. De quê? Da igreja. Paulo estava tratando aqui sobre questões de disciplina, não é? Com alguém que cometeu pecado grave no meio da igreja de Cristo. Então, nós vamos cuidar destes. E, diferentemente do magistrado civil, o poder da igreja não é um poder punitivo. Deus não chamou a liderança da igreja para punir os membros da igreja, não é? Com a espada, por exemplo. Paulo ele vai tratar sobre essas questões, né? E Paulo apresenta palavras muito duras sobre questão de disciplina na igreja. Lá em 2 aos Coríntios, do capítulo 10 ao capítulo 13, você vai ver Paulo tratando sobre isto. Mas ele deixa, meus irmãos, muito claro que ele não está escrevendo para punir a igreja. O propósito dele ao escrever não é punir a igreja. Ele diz que ele escreve o que escreve para o aperfeiçoamento deles. Este é o propósito. O aperfeiçoamento do seu povo. Ele comenta ainda, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 10, que o Senhor deu a ele, o quê? A autoridade para a edificação e não para destruir. Então, notem que o propósito é distinto. Não é punitivo, é para edificação, é para o aperfeiçoamento, não para a destruição. E é isso que a igreja faz no processo que nós tratamos até no último estudo sobre a disciplina. A disciplina da igreja, seja em qual grau for, não importa, não é por natureza punitiva. A disciplina tem por objetivo a glória de Deus. Em primeiro lugar, foi para isto que a igreja foi criada, não é? Para a glória do Senhor. Foi estabelecida para promover a pureza no corpo de Cristo. Não é? Muito, muito importante. A igreja de Cristo deve ser pura e então a gente vai tratar a enfermidade. Né? Pensa na ideia de um corpo. Né? A igreja de Cristo é um corpo. E se uma enfermidade me alcançar, se eu não tratar ela, ela pode passar para outros membros do meu corpo. Para o bem, então, do corpo, para o bom andamento da igreja, isso vai ser tratado. Então, para a pureza da igreja, para o bem-estar da igreja, para que ela possa caminhar tranquila, ainda que não caminhemos sempre tranquilos, mas isso é o propósito da disciplina, e restaurar pecadores desobedientes. O propósito sempre é também a restauração. Não é vou punir, nem é o propósito, né? Vou disciplinar e não sei o que lá, e eu quero é que a pessoa fique arrebentada mesmo. Não existe. Isso, se uma liderança pensa desta forma, em tratar alguém sob disciplina com o propósito de se vingar de algo, de maltratar, isso é contrário à própria natureza da disciplina. O propósito é sempre o bem da alma da pessoa. O bem da alma. É isso que Paulo tem por objetivo, né? Até com este jovem, provavelmente é ele, na segunda epístola, que vai, jovem que está sendo disciplinado, né? Lá em 1 Coríntios, que retorna ao meio do povo do Senhor. E o desejo dele é que ele possa ser restaurado. Ele é entregue a Satanás para que, de alguma forma, a sua alma possa ser salva. Ele tem um propósito de restauração do seu povo. E é isso que o pastor ele deve ter em vista. Né? O pastor, a liderança da igreja, né? O pastor e os presbíteros. Então, como mais uma vez Peck vai escrever, não é a punição de um juiz, falando sobre o governo eclesiástico, né, e a disciplina. Não é a punição de um juiz vingador, declarando a majestade inflexível da lei, mas a disciplina de uma mãe carinhosa, cujo interior se compadece pelo filho teimoso e que não inflige dor, exceto pela mudança e salvação do filho. Não vai maltratar simplesmente porque quer maltratar. O propósito, então, de tocar na ferida é para a mudança real do filho, é isso que o pai vai fazer, e para a salvação do próprio filho.
A disciplina, então, deve ser vista por nós e deve ser exercida pela liderança como se fosse uma mãe carinhosa cujo seu interior se compadece pelo filho teimoso e quer, então, ajudá-lo a caminhar bem. Né? Então, a igreja pode ser vista como uma mãe, nesse sentido. A igreja é a mãe dos fiéis. E ela, então, cuida dos seus através da liderança estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É diferente, então, do governo civil. Estes, meus irmãos, são brevemente os limites da igreja. E o que vai limitar realmente é o próprio Cristo falando através da Escritura. Não podemos ir além dela. Então, concluindo, cada esfera tem sua própria área de exercício de poder. Governo civil, governo eclesiástico. Elas não podem ser confundidas uma com a outra, nem podem ser de alguma forma misturadas. Lembremos-nos sempre, a igreja é uma sociedade essencialmente espiritual. Nós vamos falar bastante ainda sobre essas questões, mas é essencialmente espiritual. O Senhor Deus, então, através da liderança da igreja e da sua Escritura, Ele é aquele que vai governar o seu povo segundo os limites da Escritura Sagrada, para o bem do povo de Deus, para o bem dos filhos dos crentes, para o bem, prosperidade, avanço, pureza, crescimento e expansão, para a glória de Deus, fazendo um serviço diligente em favor da Igreja de Cristo. Para o bem do povo do Senhor e também para da nação. Né? Quando a Igreja de Cristo ela é governada, ela é tratada, ela é pastoreada, ela é conduzida segundo as verdades de Deus, nós seremos abençoados como igreja em particular, mas a nação, o mundo, será impactado com ela, quando caminhamos segundo as regras da Escritura, segundo os limites estabelecidos por Ele mesmo na sua palavra. Amém. Seria este o nosso final, né, dessa parte tratando sobre o poder da igreja. Vamos seguir em frente estudando mais acerca da Igreja de Cristo. Algum irmão tem